Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 169. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos a todos. Boa noite, professor Carlos, aos que estão acompanhando também mais um programa ao vivo, projeto Iniciação de número 169. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui para assistir para participar do nosso encontro, né? E sempre dizendo, né, o nosso encontro chama-se Projeto Iniciação. O Projeto Iniciação é o projeto mais importante que o ser humano tem para realizar na face da Terra, né? Esse encontro é destinado a dar a base filosófica e iniciática para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação. A base do encontro são duas bases fundamentais. Os ensinamentos trazidos pela mestra Helena Petru Blavatsky, fundadora da Sociedade Teosófica, né? E os ensinamentos trazidos pelo nosso querido professor Henrique José de Souza, fundador da Sociedade Brasileira de Eubiose. O objetivo é a síntese do conhecimento a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade. Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI e início da Era de Aquário, né? Que é justamente, particularmente aqui no ensino da eubiose, chama-se a Era de Aquários, né? A Era de Aquários e a Era do Avatara Maitreya, né? Ou seja, é o momento em que a humanidade deverá tomar a decisão cíclica, né, de partir para uma nova civilização, que, segundo o nosso querido mestre professor Henrique de Souza, deverá surgir no ano 3005. 3005. É o início. Depois vai se desenvolver durante mais 10 mil anos e daí para frente, né, caminhando no futuro para uma sexta raça-mãe, uma sétima raça-mãe no planeta e assim por diante. Então, é isso que nós queremos dizer de coisa importante logo no início. Outra coisa importante que nós queremos fazer é o seguinte: o mais importante que uma pessoa deve realizar na Terra é o projeto iniciação, ou seja, o autoconhecimento. Agora, os mestres nos dizem que, para que esse autoconhecimento se desenvolva de maneira fácil, eficaz, rápida, é importante que a pessoa se filie a um colégio iniciático, uma escola de iniciação. Então, existem muitas escolas de iniciação. Agora, é necessário que essa escola de iniciação, se ela é uma escola de iniciação, tem que seguir rigidamente as orientações da ciência iniciática das idades. Cada um pode escolher a escola que mais lhe aprouver, né? Mas nós aqui convidamos que venham fazer a sua iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. A pessoa pode perguntar: como é que eu posso fazer para fazer o meu encontro com a Sociedade Brasileira de Eubiose? É simples. Entra no busca na internet, né? Busca, e faz uma busca e coloca lá Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. O site tem muitas informações a respeito da instituição e uma das informações é o botãozinho onde está escrito assim: onde estamos? Clica naquele botãozinho, aí vai aparecer a possibilidade de a pessoa se manter contato com todos os departamentos, seja aqui do Brasil ou do exterior, né? No site, então, vai indicar o endereço do departamento, a cidade, o e-mail, né, o telefone. A pessoa faz o contato, né, para fazer o seu início de iniciação na Sociedade Brasileira de Eubiose. É claro que agora, o primeiro grau é o grau peregrino, para fazer o grau peregrino. Primeiro grau. Depois tem mais 4 graus sequenciais, né, totalizando 5 graus. Quando a pessoa realiza os 5 graus, ela tem a possibilidade e o direito de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela tornando-se membro efetivo, então ela pode participar de todas as ritualísticas, é importante, né? Todas as ritualísticas da eubiose, né? Pode participar de palestras internas, externas, todas as atividades da eubiose, né? E, principalmente, ela tem o direito de estudar
pessoalmente os livros de revelação do professor Henrique José de Souza nos departamentos, que são milhares e milhares de páginas, né? Aí está, então, o nosso convite, né, para que todos venham para a eubiose. É claro que agora, normalmente, o grau peregrino, que é o primeiro, inicia logo na segunda semana de janeiro de cada ano, né? Já se encerraram as inscrições nos departamentos. Mas resta, então, para a pessoa começar o grau peregrino no ano que vem, em janeiro do ano que vem. Mas a pessoa diz assim, puxa, só em janeiro que eu vou... Mas ela pode ter outras atividades ainda, antes de fazer o contato com a biose, ela pode ter outras atividades, né? Assistir palestras, a nossa palestra, e outras palestras de biose que existem, né? Ela pode também entrar na internet e pesquisar as revistas da Arana. Também pode ir lá no busca lá por revistas da Arana. São as revistas publicadas pela eubiose agora de maneira virtual, e a pessoa lá tem muito assunto, né? Muitos artigos para estudar, então não falta material para estudar, né? E aqui conosco também a pessoa pode continuar convivendo conosco, né? Com esse nosso programa e outras atividades que existem em outros locais, né? Muito bem. Além disso, tem uma outra possibilidade também. É claro que é importante que a pessoa faça o curso na eubiose de forma presencial. O mais importante é assistir a aula presencial com o instrutor e tudo, né? Agora, isso é importante que a pessoa escolha, que a pessoa esteja residindo numa cidade onde tenha um departamento, né? Ou próximo, uma cidade próxima do departamento, que a possibilite frequentar presencialmente, né? Agora, se não for possível isso, então a pessoa pode fazer o curso da eubiose pelo sistema EAD, ensino à distância. Isso é possível também. Então, a pessoa, da mesma forma, a pessoa tem que entrar em contato com um dos departamentos da biose e estabelecer essa relação com o ensino à distância. Ela vai receber, então, as aulas pela internet, na verdade, pela internet, de forma virtual, e ela vai se desenvolver no estudo da eubiose de forma virtual, né? Então, isso é importante. Só que depois tem uns acertos aí de ritualísticas, né, que é feito com o departamento. A pessoa não pode, num determinado momento, ela vai ter que ter uma presença, né, de forma presencial para realizar ritualística e tudo, mas aí o departamento explica tudo direitinho para o postulante como vai ocorrer esses fatos todos. Muito bem. Aqui, então, eu gostaria também de dizer para todos, dar uma informação. No YouTube, quem gosta de ver palestra no YouTube, vídeos, né? Eu quero indicar aqui, ó, é só ir lá no YouTube, no pesquisar, e procurar, colocar no pesquisar assim, 1/137, o número mais importante do universo. Aí já vão colocar aqui no chat, alguém vai colocar aqui a informação. Então, isso, exatamente, né? Então, 1/137, o número mais importante do universo. Coloque na pesquisa do YouTube essa indicação aqui. 1/137, o número mais importante do universo. Vai aparecer um vídeo, que eu vi, né? Lá no topo, né, de todos os vídeos, vai aparecer um vídeo muito importante falando justamente sobre a importância do número 1/137. Veja bem que é uma palestra pelo campo da física. Isso indica que a física já está caminhando para o entendimento justamente dessa questão toda, né? A gente sabe que o 1 é a unidade, né? 137 relaciona-se o 1 com o primeiro trono, o 3 com o terceiro trono, o segundo trono, e o 7 o terceiro trono, né? Então, a causa, o 1 é a causa, o mundo das causas, né? O 3 é o mundo das leis, né? E o 7 é o mundo dos efeitos. Então, a gente pode perceber que a física está descobrindo já que existe essa relação. E no próprio vídeo, o autor, ou aquele que faz a descrição do vídeo, né? Ele diz que isso aí pode ser chamado, então, o grande segredo de Deus, né? Né? E a física está penetrando agora nesse caminho, né, da ciência iniciática. Estamos agora na era de Aquários, né?
A física vai ter que penetrar por esses caminhos, né? Que a ciência da iniciação das idades vem falando há milhões de anos aqui no planeta Terra. Né? Muito bem. Então, nós vamos continuar aqui analisando os termos importantes a respeito da ciência iniciática, né? Baseado em ensinamentos iniciados, né? Principalmente da Helena Blavatsky. Né? Vamos ver aqui um termo muito importante, né? Vamos ver aqui exatamente. Vamos ver aqui um termo muito importante, caldeus. Caldeus. Né? No início constituía uma tribo dos caldeus, e mais tarde uma casta de doutos cabalistas. Os caldeus, então, eram os sábios e os magos da Babilônia, astrólogos e adivinhos. O famoso Riley, precursor de Jesus em filosofia e ética, era caldeu. Frank, em sua Cabala, um autor, né? Em sua Cabala, faz referência à íntima semelhança que se nota entre a doutrina secreta encontrada no Avesta, no Zen de Avesta, e a metafísica religiosa dos caldeus. Então, os caldeus, então, é um povo, evidentemente, aí, uma tribo, né, que se dedicou ao estudo da ciência iniciática e tem uma importância muito grande na difusão desses conhecimentos na face da Terra. Né? Muito bem. Seguindo aqui, nós temos aqui um outro termo muito importante chamado cálice. Cálice. Bom, na nossa vida comum, a gente tem um cálice de vinho, um cálice de água, um cálice de suco de fruta, etc. Né? E a gente dá muita importância a essa questão dos cálices. Né? Existem cálices simples, cálices mais requintados, né? Para épocas festivas importantes, mas o cálice tem uma importância também iniciática muito importante, né? Extremamente importante. Né? Cálice, então, nos primeiros tempos do cristianismo, quando a igreja nascente era rica apenas em virtude, os sacerdotes utilizavam para o culto cálices de madeira e depois fabricaram cálices de vidro e de mármore. Então, no início eram cálices de madeira, depois fizeram cálices de vidro e depois, posteriormente, cálices de mármore. Por último, tendo o clero acumulado grandes riquezas, quis proporcionar aos vasos sagrados a dignidade dos mistérios para os quais eram empregados, de acordo com sua fortuna. Assim é que Selação lançou mão do ouro e da prata como material para fabrico de tais vasos. Isso deu a Bonifácio, bispo e mártir, motivo para dizer, agora ele fala aqui em latim, eu vou falar em latim, eu leio em latim, quondam sacerdotes aurei legnes idebantur calicibus nunco et contra lignes sacerdotes ureis untur calicibus. O que quer dizer em português? Em outros tempos, os sacerdotes de ouro serviam-se de cálices de madeira. Hoje, pelo contrário, os sacerdotes de madeira servem-se de cálices de ouro. É claro que, evidentemente, o ouro, a gente não vai exigir que tenha cálice de ouro nas ritualísticas, né? Mas o cálice é uma figura, um elemento muito importante nas ritualísticas. Né? Então, é muito importante. Né? Inclusive, na Santa Ceia, né? A Santa Ceia estava presente o cálice, né? O cálice também, isso é muito importante. Então, o cálice tem essa importância iniciática, né? Histórica, iniciática, muito grande no processo da iniciação. Né? Muito bem. Um outro termo aqui, muito importante aqui, que nós vamos ver, é sobre um estudioso chamado Campanella. Olha, quando a gente estuda, a gente ouve muito falar sobre esse nome, desse ser que existiu, né? Tomás Campanella, isso? Calabrês, ele era calabrês, nascido em 1568, e desde a sua infância mostrou poderes extraordinários e se entregou durante toda a sua vida às artes ocultas. Campanella, hein? A história que nos apresenta como iniciado em sua juventude nos segredos da alquimia e instruído profundamente na ciência secreta por um rabino cabalista em 2 semanas através do Notaricon. É uma invenção incrível, como os contos de fadas. O conhecimento oculto, embora seja herança da vida anterior, não retorna a uma nova personalidade,
num curto prazo de 15 dias. Em Nápoles, declarou-se contrário à filosofia materialista de Aristóteles, o Campanella, né? E viu-se obrigado a fugir para salvar sua vida. Então ele foi perseguido também, olha só. Né? Posteriormente, a Inquisição tentou processá-lo, entrou na questão da Inquisição, e condená-lo por praticar artes mágicas. Porém, todos os seus esforços foram em vão. No decurso de sua vida, escreveu enorme quantidade de obras referentes à magia, astrologia, alquimia. A maior parte das mesmas já não existe. Conta-se que morreu num convento dos jacobinos de Paris no dia 21 de maio de 1639. Então está um trabalho extraordinário do Campanella. Como dissemos, né? Ele era um mago, né? Ele dava instruções sobre magia, etc. É claro que para ser um mago e falar sobre instruções de magia, ele tem que ter um vasto conhecimento sobre ciência iniciática e ele mesmo tem que ser um indivíduo de extrema, com muita evolução espiritual, né, para poder realizar magia. Mas, naquele tempo, quando, nesses primórdios, né, da cultura nossa, ocidental, né, os membros das instituições consideravam a magia algo demoníaca, né? Então, aí, até tem os termos que hoje se juntam, que nós usamos até hoje, né? A caça às bruxas, né? Então, toda bruxa, o bruxo era queimado, morto, porque a humanidade não entendia exatamente a natureza divina da magia, né? Então, está uma coisa muito importante nós tocarmos de maneira bastante superficial sobre esse ser, né, chamado Tomás Campanella. Muito bem. Aí, então, nós temos aqui um outro termo muito importante, agora ligado com a Grécia, né? Os Campos Elíseos. Aliás, nós temos aqui, em São Paulo, nós temos um bairro, né, chamado Campos Elíseos, na parte central da cidade, Campos Elíseos. Campos Elíseos ou simplesmente Elísio. Os gregos assim denominavam a deliciosa mansão da felicidade destinada aos bem-aventurados, isto é, às almas das pessoas venturosas. Por tais campos corria, com doce murmura, o Leteu, cujas águas faziam esquecer as amarguras da vida. Bom, os Campos Elíseos correspondem, aqui na nossa corrente religiosa, no Ocidente, ao céu, né? Quando a pessoa é boa, ela atinge o céu. E lá na Grécia também imaginava-se isso, né? Tinha esses conceitos, né? Quando a pessoa tinha uma elevação espiritual, depois de morto, ela ia para os Campos Elíseos, né? Então, nós temos outro nome importante aqui, nessa sequência de estudo dessas denominações, isso é chamado Campos Felizes. Campos Felizes. Nome dado pelos assírios e caldeus a seus Campos Elíseos. Então, lá, os assírios e caldeus, os Campos Elíseos, eles chamavam de Campos Felizes, que se encontravam misturados ao seu Hades. Um determinado estudioso diz a seus leitores: o reino do mundo inferior era o domínio do deus Rea, e o Hades das lendas assírias situava-se no mundo inferior e era regido por uma deusa, Ninkigal, ou a Senhora da Grande Terra, deusa também denominada por Aliat. Uma inscrição traduzida expressa que depois dos dons desses dias atuais, nas festas da Terra do Céu, argentino, dos palácios resplandecentes, a mansão da beatitude, e na luz dos Campos Felizes, ele pôde morar em vida eterna, gloriosa, na presença dos deuses que habitam a Síria. Isso é digno de uma inscrição tumular de cristão. Istar, a bela deusa, desceu ao Hades depois de sua amada Tamuz e encontrou nesse lúgubre lugar 7 esferas e 7 portas, em cada uma das quais ela devia deixar algo que lhe pertencesse. Então, aí faz parte da história da antiga Grécia, né? Dos antigos, assírios caldeus, né? Essa história relacionada aos Campos Felizes, né? Muito importante. Então, são estudos realmente bastante importantes que nós devemos ter, né? Com relação à ciência iniciada das idades. Bom, agora tem
vem um termo muito importante, que tem um estudo diferenciado tanto na parte iniciática e na parte pelo lado científico, né? Entende-se de diversas formas. É o termo caos, do grego, caos, né? O caos significa o abismo, a grande profundidade. Foi personificado no Egito pela deusa Neith, anterior a todos os deuses. Como diz um estudioso, o único Deus sem forma nem sexo, que deu origem a si próprio e sem fecundação, é adorado sob a forma de uma mãe virgem. Ela é a deusa de cabeça de abutre, encontrada no mais antigo período de Ábidos, pertencente, segundo Mariette Bey, à primeira dinastia, que quis conceder-lhe, até a segunda confissão dos orientalistas, tão amigos da diminuição do tempo, uma antiguidade de cerca de 7.000 anos. Como nos diz um estudioso chamado Bonwick, em sua excelente obra sobre a crença egípcia, Neith, Nut, Nef, Nuki, os seus nomes são lidos de diversas maneiras, é uma concepção filosófica digna do século XIX da era cristã, antes dos nossos tempos, antes desta era ou data anterior. E acrescenta o referido autor, Neith ou Nout não é nada além do que a grande mãe. E apesar disso, a Virgem Imaculada, ou Deus feminino, de quem procederam todas as coisas. Neith é o pai e mãe das instâncias da doutrina secreta, o Suvabat dos budistas do norte, a mãe verdadeiramente imaculada, o protótipo de todas as virgens. Como diz um estudioso Sharp, a festa da Candelária em honra da deusa Neith é, contudo, indicada em nossos almanaques com o nome do Dia da Candelária, ou Purificação da Virgem Maria. E um outro estudioso fala-nos da Imaculada Concepção da Virgem, e como a Minerva egípcia, a misteriosa Neith pôde desde então vangloriar-se de ter procedido de si mesma e de ter originado a Deus. Aquele que pretende negar a operação dos ciclos e a repetição das ocorrências deve ler o que era Neith, 7.000 anos antes do conceito dos iniciados egípcios, que procuravam popularizar uma filosofia demasiado abstrata para as massas, e recordar em seguida os pontos de controvérsia no Concílio de Éfeso, em 431 da nossa era, né, no qual Maria foi declarada Mãe de Deus, e o dogma da sua Imaculada Concepção. Essa é a ideia que nós temos, né? Maria, a Virgem Maria, né, é a Imaculada, né, e, como se diz, ela é a Mãe de Deus. Né? Mas isso é evidente na nossa concepção das 6 iniciadas das idades, tem uma outra configuração. Né? Imposto ao mundo por ordem de Deus pelo Papa e pelo Concílio de 1858. Neith é Suabat, e também o Adite dos Vedas e o Akasha dos Puranas. Akasha dos Puranas, né? Pois não é unicamente a abóbora celeste ou éter, mas aparece numa árvore, da qual ela dá fruto da árvore da vida, e derrama sobre os seus adoradores a divina água da vida. Por esse motivo, adquiriu a denominação de Senhora do Sicômoro, epíteto de aplicado a outra virgem. A semelhança é ainda mais notável quando, nas antigas pinturas, Neith é representada como uma mãe, abraçando Deus com cabeça de carneiro, o Cordeiro. Uma antiga tábua de pedra declara que é Neut, a luminosa que engendrou os deuses, incluindo o Sol, pois Adite é a mãe de Martanda, o Sol e um dos Aditas. É também Naus, a Nau celestial. É por isso que encontramos na proa dos barcos egípcios como Dido na proa das embarcações dos navegantes fenícios. Os gregos e os fenícios tinham essas deusas, né, sempre presentes nas suas naus, ou na popa ou na proa. Né? E depois temos a Virgem Maria do Mar, o mar, chamada de Virgem do Mar, a Senhora dos Navegantes, de todos os marinheiros católicos romanos. Então, é Virgem do Mar, ou a Virgem Maria, ou a Senhora dos Navegantes. Né? Então é isso aí.
O reverendo Sayce, criado por Baumwig, explica como um princípio de Baú, o caos ou confusão babilônico. Isto é, nem mais nem menos do que o caos da Gênese, e talvez também Mote, a substância primitiva que foi a mãe de todos os deuses. Nabucodonosor devia estar presente na memória do ilustre professor, visto que deixou o seguinte testemunho em linguagem cuneiforme. Nabucodonosor, hein? Eu edifiquei um templo à grande mãe, à grande deusa, minha mãe. Podemos finalizar com as palavras de Baumwig, com as quais concordamos inteiramente. Ela é a Zeruana do Avesta, tempo sem limites. Ela é Nerfe dos etruscos, meio mulher e meio peixe. Daí a conexão da Virgem Maria com o peixe e Piscis, de quem se falou. Graças ao santo de bom Nerfe, a navegação é feliz. Ela é o Bitos dos gnósticos e um dos neoplatônicos, o todo dos metafísicos alemães e o anaíta dos assírios. Então, isso é uma noção bastante ampla e profunda por Blavatsky, né, a respeito do entendimento desse caos. É claro que, pelo entendimento da ciência, ou da nossa linguagem, o caos significa uma confusão. Mas não é bem isso, né? O caos realmente representa uma unidade primordial, né? E, aliás, existe até recentemente, né? Recentemente que eu digo é mais de 50 anos, né? A teoria do caos, né? A teoria do caos, que está relacionada com isso, né? Então, isso tudo se relaciona. E aqui nesse texto nós demos aqui referências justamente ao segundo trono, né? A Virgem Maria, né? A Virgem dos Navegantes, né? Que é justamente muito importante essa percepção desses fatos, né? Muito bem. O assunto é bastante extenso, bastante difícil para o nosso entendimento, mas através da ciência iniciada da cidade a gente vai buscando, pesquisando e vai colocando as coisas nos seus devidos lugares, né? Muito bem. Um outro termo aqui também que normalmente não se usa esse termo de maneira geral, é chamado capnomancia. Capnomancia, a adivinhação através da fumaça. Tá? A adivinhação através da fumaça, da qual os antigos retiravam vaticínios. A prática mais comum era observar a fumaça dos sacrifícios. Era sinal de bom augúrio se a fumaça que saiu do altar era rápida, pouco densa e se elevava em linha reta. Então, aí é um ramo aí das percepções, né? E que os indivíduos tinham, né? Percepções extrafísicas, né? Através da fumaça. É claro que não é propriamente a fumaça que dá indicação, mas a percepção psíquica do indivíduo que vê na fumaça algo relacionado ao mundo físico ou ao mundo transcendental, né? Então, está mais uma informação importante desse fato, né? Dessa prática que chama-se capnomancia, né? Adivinhação através da fumaça. Isso faz parte da ciência iniciática, né? Do século, né? Através do século. Um outro termo importante aqui, que está relacionado evidentemente, com a astrologia, é o Capricórnio, do latim. É o 10º signo do zodíaco, Mukara em sânscrito, considerado em razão do seu significado oculto como a mais importante dentre as constelações do misterioso zodíaco. É completamente descrito na doutrina secreta e por isso há poucas palavras a serem acrescentadas. Se conforme as declarações esotéricas, Capricórnios estava relacionado de algum modo com a cabra Amalteia, que alimentou Júpiter com o seu leite, ou se era o deus Pan, que se transformou em bode e deixou impresso o seu sinal nos arquivos siderais, pouco importa. Cada uma das fábulas tem seu significado. Olha só que importante, hein? Cada uma das fábulas tem o seu significado. Cada coisa na natureza guarda íntima correlação com as demais. E assim, conforme Blavatsky, né? E assim os estudantes da sabedoria antiga não ficarão muito surpresos quando se diz que os 7 passos dados na direção de cada um dos pontos cardeais, ou seja, os 28 passos dados pelo recém-nascido Buda, estão intimamente relacionados com as 28 estrelas
da constelação de Capricórnio. Então, essa é uma visão rápida a respeito desse símbolo do Capricórnio na visão iniciática, né? Muito bem. Então, aqui, agora nós vemos aqui, agora um termo muito citado na história da antiguidade, né? Isso a gente lê frequentemente nos livros, né, que tratam desses assuntos, né, dos antigos, né? Justamente Karnak, antiquíssimo local da Bretanha, onde há um templo de estrutura ciclópica consagrado ao Sol e ao Dragão, e é o mesmo do tipo de Karnak do Antigo Egito, e Stonehenge, na Inglaterra. Foi construído pelos sacerdotes e hierofantes pré-históricos do dragão solar ou sabedoria simbolizada. Sendo os mais elevados são os Kumaras solares que se encarnaram. Cada uma das pedras do referido templo era nele colocada pessoalmente pelos sacerdotes adeptos, que se sucediam no poder e comemoravam em linguagem simbólica o grau de poder, condição e conhecimento de cada um. Então, esse termo Karnak está relacionado justamente com esse templo que existe na Bretanha e também em Stonehenge, na Inglaterra. Todo mundo conhece, né? Quem vai à Inglaterra, evidentemente, fatalmente, vai visitar Stonehenge, que é muito antigo, né? Então é muito importante são pedras colocadas em círculo, né? E ali na antiguidade eram realizados rituais de enorme importância, né? Dentro do conhecimento iniciático, né? Então isso é muito importante. Aliás, devemos dizer que no Espiritismo disse que o próprio Kardec foi, em vida anterior, um sacerdote, né? Sacerdote em Stonehenge, né? Na Inglaterra. Agora, temos aqui um outro termo importante, né? Que todos nós conhecemos, né? Aqui, principalmente no Brasil, que é o Carnaval. Aí, na sequência, né? Evidentemente, faz parte desse entendimento iniciático como práticas feitas pelos seres humanos em determinadas épocas do ano. Assim são chamados os últimos dias que precedem a Quaresma, ou tempo de penitência. Então, o Carnaval vem antes da Quaresma, né? E, sobretudo, domingo, a segunda e terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas. As barulhentas festas de Carnaval podem ser consideradas como um resquício dos regozijos pagãos dos bacanais do Percais e outras festas semelhantes, consagradas totalmente ao desenfreio, às fantasias, aos prazeres, ao vinho e ao amor. Então, isso aí, dentro da ciência inicial, a gente conhece que o Carnaval, e dentro da religião, a gente vê no nosso calendário, o Carnaval procede à Quaresma, né? Então, é um calendário lunar, né? Então, são 40 dias que precedem a Quaresma, né? Que, evidentemente, vai entrar dentro do ritual cristão, da história de Jesus, né? A Semana Santa e assim por diante. Isso tudo é o calendário lunar. Nós temos o calendário solar, que é o calendário nosso oficial, né? É solar, mas essas práticas da antiguidade seguem o calendário lunar, né? Isso é muito importante. Tanto que a gente pode perceber, durante a Quaresma, chega na Sexta-feira Santa, quando Jesus foi crucificado, até hoje nós podemos ver o seguinte: toda sexta-feira, se nós olharmos para o céu, é lua cheia. É calendário lunar. Toda sexta-feira da Paixão, justamente na crucificação de Jesus, nós olhamos para o céu, vemos a lua cheia, porque a lua representa, nesse caso, justamente a forma involuída que estava agindo sobre o processo que Jesus estava desempenhando na face da Terra, né? Então, as forças das sombras agindo para a crucificação de um anjo celestial, né? Então, obedece então o calendário lunar, né? Isso é muito importante, esse entendimento, né? Muito bem. Agora vamos ver um outro termo aqui muito importante, que é caronte. Estamos seguindo aqui essas definições, a gente encontra inúmeras vezes, né, nos livros, esses nomes. É bom que a gente saiba exatamente o seu significado. Caronte é o Kuenyuá egípcio, o piloto de caça de cabeça de falcão
que guiava o barco condutor das almas através das águas negras que separam a vida da morte. Caronte, filho de Erebo e da noite, é um Cuen-Yuá. Os mortos eram obrigados a pagar um pequeno óbolo, uma pequena uma pequena moeda, né? Pela passagem ao barqueiro da laguna Estígia e do Arqueronte, razão pela qual os antigos colocavam sempre uma moeda sobre a língua do defunto. Então, isso é interessante. Os antigos colocavam, né, uma moeda na língua do defunto, né? Justamente por causa desse conhecimento, né? Esse costume existe até hoje, pois a imensa maioria das pessoas das classes inferiores da Rússia colocam moedas de cobre no ataúde, sob a cabeça do defunto, para as despesas post-mortem. Despesas post-mortem. Evidentemente, são fatos, né, que vêm se arrastando, vêm passando através das eras, né, e o povo adquire, né, adquire essas práticas, né, mas é claro que a gente deve entender essas práticas de maneira iniciática, né? Procurando entender o motivo pelo qual essas práticas eram realizadas. Né? Esse é um dos motivos da ciência iniciática, né? Estudar a fundo e entender as coisas por trás daquilo, da ilusão que existe. Né? As histórias mostram uma determinada face de ilusão e nós temos que entender por trás dessa ilusão, no cerne, né? No âmago das coisas. Né? Esse é o princípio da iniciação, né? Conhecer as coisas no seu âmago, na profundidade do conhecimento que existe. Né? Muito bem. Então, aqui nós vamos encerrando aqui, por hoje, né? Esse estudo dessas palavras, né? Que faz parte da ciência iniciática, e vamos dar continuidade agora na segunda parte, que é justamente o estudo que estamos realizando sobre as práticas do Egito, né? Que aconteceu no Egito, né? E vendo isso aí sob aspecto fundamental, chamado a luz de Luxor. Luxor era um importante centro iniciático no Egito, né? Então vamos continuar estudando. Quando somos intimados a levantar-nos para retornar ao Pai, necessitamos de toda a força e todo o poder do Espírito para jogar fora as algemas, que de um ou outro modo se tornaram nossos bons amigos. Então, aí está. E existe um determinado momento, no processo de iniciação, né, que nós temos que nos levantar e caminhar em direção do Pai, e com toda a força, e nos libertando das algemas que nos prendem ao mundo manifestado. Né? Somente quando a voz da presença dita, a palavra do poder, com a qual Jesus fez vibrar a ordem, Lázaro sai do túmulo, o desejo do candidato é novamente reanimado, e ele se esforça para ressurgir de seus 4 corpos inferiores. Aí está. Jesus disse que Jesus ressuscitou Lázaro, né? O morto. Mas nós podemos entender pela ciência iniciática, vamos falar um pouquinho sobre essa questão do Lázaro, é muito importante esse entendimento, né? Nós podemos entender, sem querer contraditar as diversas formas de entendimento, né, das pessoas, a gente pode entender que, pela essência oculta, que Lázaro realmente ele não estava morto, né? Ele foi atingido por uma doença que o manteve paralisado. Isso é indicado pela própria Evangelho, né? Quando uma pessoa foi em busca de Jesus, né? Ela foi em busca de Jesus e falou: mestre, Lázaro morreu. Ele pediu então que Jesus fosse lá dar apoio para a família e ver o que ele podia fazer por Lázaro, né? Pediram para Jesus para ir lá, ver o que tinha acontecido com Lázaro, que Lázaro havia morrido. No Evangelho, Jesus fala o seguinte: vocês podem ler no Evangelho, está escrito o seguinte: quando Jesus recebeu esse pedido para ir ver Lázaro, ele disse o seguinte: Lázaro não está morto, ele apenas dorme. Olha, no Evangelho, né? Jesus, à distância, ele já percebeu isso. Lázaro não está morto, ele apenas dorme. Então,
Nós podemos entender pela ciência iniciática que Jesus realmente não ressuscitou um morto, né? Porque seria quebrar a lei. Isso, ressuscitar um morto é quebrar a lei, né? Uma pessoa morre, morreu, não é isso? Ele não vai ressuscitar um morto, seria quebrar a lei cósmica, né? Mas Lázaro estava sobre um processo de adormecimento, né? Causado por algum motivo, né? Um profundo adormecimento. Por isso que Jesus falou assim: Lázaro não morreu, ele apenas dorme. E Jesus chegou lá e fez um milagre, né? Como se diz, né? Fez a magia de fazer o Lázaro retornar à sua consciência. Muito bem. Somente quando a voz da presença dita, a palavra do poder, com a qual Jesus fez virar a ordem, Lázaro sai do túmulo, o desejo do candidato é novamente reanimado. E ele se esforça para ressurgir dos seus 4 corpos inferiores. Das alturas cósmicas, o Cristo vitorioso fala ao espírito encarcerado em cada ser humano. Palavra de poder. Sai, eu sou aqui na ponte, onde te espero. É isso? Aí está. Então está esta... É a ponte, né? É a ponte. Tanto que a gente pode dizer que pelo entendimento do catolicismo, a gente entende a ponte, o próprio Papa, né? Através dos tempos, o Papa era chamado como um pontífice, né? Como é que é chamado o Papa? É um pontífice. É aquele que faz pontes, na verdade, ou deveria fazer pontes entre a nossa vida material e a vida transcendental divina, né? Então a ordem de Deus seria assim: sai, eu estou aqui na ponte onde te espero. Então, a ação do pontificado é justamente conduzir a pessoa através da ponte para levá-lo à sua consciência divina. Na outra extremidade da ponte, ireis encontrar a paz, que não pode ser dada por nenhum ser humano. Ireis achar a luz quando há séculos vindes procurando. Ireis achar a gloriosa presença, que, aliás, sois vós mesmos a encontrar o Deus que algum dia deveis ser. Veja bem, olha só a importância desse ensinamento, né? Ireis encontrar a gloriosa presença, que sois vós mesmos. Não é verdade? Quando nós procuramos Deus, devemos entender isso. Isso não é ensinamento humano, é um ensinamento divino. Quando nós procuramos Deus, nós procuramos a nossa própria natureza interna. E Jesus, no Evangelho, deixou bem claro, está no Evangelho, né? Vós sois deuses. Na verdade, a religião não explica direito isso. Como podemos ser Deus? Nós somos deuses. Então, quando nós nos caminhamos em direção do Pai, nós estamos reencontrando Deus que existe dentro da nossa própria intimidade. É isso? Isso é muito importante, esse entendimento, né? Atravessai a ponte na vibração da luz e sabei que o manto de amor de Serapis Bey vos envolve, esclarece e eleva para mergulhar profundamente em vosso próprio coração divino. Serapis Bey é um ser de enorme qualificação espiritual dentro da ciência iniciática, né? Então, é claro que atravessar a ponte de luz nós devemos fazer e temos para isso o auxílio das entidades angelicais. Nós não estamos sós. As entidades angelicais estão aí, as entidades que estão em planos superiores, elas sempre projetam de si a luz para que a luz penetre no nosso interior e nos produza a sensação de que podemos cruzar essa ponte que nos liga ao nosso Deus interno. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, esse entendimento. Então, isso aí é muito importante, esse entendimento do encontro do ser humano consigo mesmo. Encontrar a si mesmo é encontrar o Deus que existe dentro de nós. Nós somos deuses esquecidos, mas o nosso caminho é justamente encontrar definitivamente, em um futuro próximo, né, a divindade que existe dentro de nós. Candidatos à ascensão. Existem os candidatos à ascensão. Todos nós somos candidatos à ascensão, todos nós. Todos chegarão lá. Veja bem, todos chegarão lá. No ponto que Deus nos indica, né? A volta à casa do Pai. Candidatos à ascensão. Como vos agrada a tarefa de reparar o mal?
Nessa encarnação, estamos perante a tarefa que, dentro desse período de poucos anos passados, tanto desejamos, quando nos encontramos entre os que procuravam a encarnação e como prováveis candidatos à ascensão, fostes escolhidos. Todos nós temos essa direção no futuro. Somos determinados, temos a possibilidade de encontrar a nossa realização interna. Todos nós temos essa possibilidade. Deus nos dá essa possibilidade, eternamente. Temos a impressão de que ainda foi ontem que as coisas aconteceram. A voz parece ter sido há muito tempo. Para nós que parece muito tempo que as coisas aconteceram, mas espiritualmente parece que foi ontem. Ante a tarefa de dissolver a energia provinda de milênios e séculos da emanação de vida, com o esforço da parte integrante desta, está o maior espírito propenso a fatigar-se. Aqueles entre vós que pediram a oportunidade para, em uma só vida terrena, serem candidatos à ascensão, prometeram-se espontaneamente e empregaram um esforço adicional para expulsar de si a acumulada energia negativa que tenha sido atraída desde o começo dos tempos da sua vida através da lei do ciclo. Então, todos estamos caminhando através dos ciclos para atingir a nossa consciência divina. Esse é o grande mistério. Perguntamos, por quê? Somente a divindade sabe. Por quê? Por que a nossa mônada emitiu de si uma projeção, e essa projeção foi descendo, até chegar na máxima densidade, que é a densidade mineral, para depois voltar a sua escalada pelo mineral, vegetal, animal, humano, e depois super-humano, subdivino, até atingir a casa do Pai. É o mistério da evolução. Isso aí, a HPB fala na doutrina secreta a esse respeito, é o grande mistério que o ser humano terá que entender. Né? O porquê disso. Né? E então vos oferecestes para reconstruir essa energia por meio da purificação e do aperfeiçoamento do fogo transmutador, a chama violeta do amor pela liberdade. Pois já havias recebido do grande sol central, através do sol físico, em vossa presença etérica. Então, recebemos de Deus toda a quantidade de elementos necessários para que nós façamos a nossa transformação interna. Somente nós não seria possível isso. Né? Nós temos todo o apoio da divindade para realizar a nossa transformação interna. Isso é muito importante, esse entendimento. É muito importante entendermos isso, que nós não fazemos as coisas por nós mesmos. Nós fazemos as coisas através da influência da divindade. Por isso que, dentro da ciência iniciática, nós temos que, inevitavelmente, nos tornarmos veículos dos grandes consciências cósmicas, né, da divindade, para que a gente possa fazer essa evolução na face da Terra. Em tempos idos, havia poucos candidatos à ascensão que pudessem, no decorrer de alguns anos, atravessar a porta do nascimento. A isso porque, no planeta Terra, não havia conhecimentos conscientes ou racionais sobre o fogo sagrado. Existiam pouquíssimas emanações de vida, cuja atividade vibratória e natureza espiritual fossem bastante desenvolvidas para que pudessem frequentar os santuários. Então, nos tempos antigos existia muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Mas é claro que esse conhecimento era reservado para poucas pessoas. Uma grande quantidade de conhecimento da ciência iniciática. Mas quantas pessoas tomavam conta desse conhecimento? Uma pequena parcela da humanidade. Né? Agora, nós chegamos num ponto, no terceiro milênio, em que essa abertura do conhecimento está se fazendo de maneira ampla. Por isso que eu citei aqui, né, essa citação, né, sobre esse vídeo, né, 137, o número mais importante do universo. Veja bem, isso significa que a própria ciência já começa a perceber essa relação, né, do 1 com 137, né, 1 sobre 137. Isso realiza toda a conformação do universo, das galáxias. Isso no vídeo mostra exatamente isso, né? Essa relação, a unidade, né? 137 significa primeiro trono,
o 1, o primeiro trono, o 3, o segundo trono, e o 7, o terceiro trono. Né? A unidade, o mundo das causas, que é o 1, o 3 é o mundo das leis, e o 7 é o mundo dos efeitos. Então, a gente percebe que a ciência está caminhando em direção desse conhecimento. Eu digo a ciência acadêmica. A ciência acadêmica, inevitavelmente, vai entrar nesse conhecimento das causas, das origens do universo, isso inevitavelmente, porque a capacidade humana de entendimento desses assuntos vai evoluindo também. Isso é muito importante, né? Isso é muito importante, esse conhecimento. E vivemos esse momento abençoado, maravilhoso, que é o terceiro milênio, né? A abertura de todo esse conhecimento. O professor Henrique José de Souza nos fala abertamente sobre esse entendimento e que nós temos que fazer um trabalho de melhoria de todo o processo evolutivo na face da Terra, né? Por isso que o nosso mestre, o professor Henrique José de Souza, ele deixou bem claro, é uma frase muito longa que eu não vou citar, só vou citar a parte inicial desse conhecimento. Ele disse assim: reconstruir é o brado que nos compete. Então, reconstruir as consciências, reconstruir a família, reconstruir as instituições, é a reconstrução. É esse o trabalho que nos compete no terceiro milênio. E já estamos no terceiro milênio, né? 2025, né? Estamos caminhando por esse caminho abençoado que Deus, a divindade, nos ofereceu. Então, reconstruir é o brado que nos compete. Se vós, abençoados corações, por exemplo, houvesses pedido uma oportunidade para seres candidatos à ascensão e houvesses de cumprir as exigências mínimas que fariam de vosso espírito, de vossa alma e de vossos corpos externos, representantes aptos para frequentar conscientemente um desses santuários, isso, efetivamente, ainda não havia entre vós quem, no decorrer de uma só vida terrena, pudesse tornar-se um ser ascensionado. E, em plena consciência, frequentar Luxor. Ele fala aqui nessa citação, cita Luxor, lá no Egito, né? E outros santuários dos mestres ascensionados aqui na Terra, bem como receber e assimilar os conhecimentos ocultos e sagrados do fogo transformador. Então, veja bem que no decorrer das vidas, a pessoa tem a chance de evoluir e frequentar esses santuários, né, dos mestres ascensionados, né? Tanto no mundo físico denso, como no mundo extrafísico, né? Nós temos aqui na Terra os mundos internos, né? Os sistemas geográficos, que nesses mundos internos existem santuários, existem formas de representação da divindade de diversas formas, em forma de santuários. E lá existem seres que lá se reúnem para a prática de conjugar a sua habilidade mental, espiritual, com a essência divina, né? Saint-Germain, falando agora de Saint-Germain, hein? Coisa importante. Hein? Saint-Germain, ao receber a permissão da lei cósmica para trazer à global humanidade o conhecimento do purificador fogo sagrado, a chama violeta, tornou-se bem mais fácil para cada emanação de vida conquistar a oportunidade de conhecer, por meio da atual literatura e de conferência, o ensinamento necessário sobre o uso do fogo violeta. Temos aqui a citação de Saint-Germain. Aliás, dá um recado. Na próxima terça-feira, dia 5, aqui no canal 3005, eu estarei presente com um outro irmão nosso, né, o João Paulo, falando justamente sobre a Revolução, né, Francesa. Né? E lá, dentro do aspecto iniciático, falaremos sobre Saint-Germain. Saint-Germain que esteve lá presente, ou a projeção de Saint-Germain esteve presente, né, junto com Maria Antonieta, realizando ensinamentos básicos, profundos, para a transformação da humanidade e com direção ao seu futuro. Muito bem. Desta maneira, podeis aprender. Se ainda não estáis suficientemente aptos para frequentar um santuário, como purificar-vos para transmutar vossas energias negativas? É isso. Aí está. O importante é estarmos suficientemente preparados para a purificação dessas energias negativas rumo às energias positivas, para depois, frequentando os santuários, tanto nos mundos
objetivos ou mundos internos, nos elevarmos diretamente à luz divina. Sem o fogo transformador, essa gigantesca atividade do raio violeta, como é demonstrada pelo mestre Saint-Germain, não seria possível nenhuma emanação de vida, enquanto ainda ela carrega as algemas kármicas, completar a sua evolução aqui na Terra e ascensionar-se ao reino da liberdade divina. Eu quero dizer, falando de Saint-Germain é muito importante nessa fase que nós estamos vivendo desde os tempos mais remotos até a situação atual. Né? Saint-Germain é o condutor. Saint-Germain é o condutor. É a quinta coisa. É por isso que estamos caminhando para uma quinta dimensão. Uma quinta dimensão. Estamos caminhando uma quinta dimensão, que é justamente o ensinamento de Saint-Germain, caminhar para uma quinta coisa. Uma quinta coisa. Isso é muito importante. Né? Então, isso é muito importante, esse entendimento, né, que nós estamos relatando aqui, é isso? E é o que nós tínhamos de importante para falar sobre. O assunto é muito vasto, né? Mas é o que nós tínhamos aqui para falar nesse momento. Então, nós passamos a palavra aqui ao nosso irmão Carlos Nascimento, né? E fica aberto, então, a palavra a todos os nossos irmãos que estão presentes, para que a gente possa trocar informações a respeito de assuntos tão transcendentais que a ciência tem ajudado a buscar. Oi, professor, interessante, né? Você vai falando, a gente vai pensando, vai refletindo, né, sobre um monte de coisa. E é interessante aquela relação que o senhor fez com aquele círculo de pedra de Karnak, né? Porque lá no Egito tem o templo, né, de Karnak, Exato. que ele tem uma ligação com o templo de Luxor, né? A entrada do templo Exato. de Luxor é virada para a entrada do templo de Karnak, e existe uma estrada de 2 quilômetros. E tem as esfinges, né, com cabeça de carneiro, né? Karnak, exatamente, carneiro, E lá na França, né, na Bretanha, tem os círculos, né, de pedra, e na Grã-Bretanha tem o Stonehenge, né? Stonehenge, exatamente. E tem uma lenda antiga, professor, que a Bretanha, a Bretanha era ligada com a Bretanha francesa, né? Não existia o mar. De repente, o nível do mar subiu e dividiu, né? A Grã-Bretanha da Bretanha. Então, deve ter uma correlação mesmo, esses círculos de pedra na Bretanha, na França, né? com a de Stonehenge. E tudo isso deve ter uma ligação também com Karnak, né? Lá no Egito. Tem uma ligação profunda, Na verdade, tudo isso tem ligação, isso aí veio de Atlântida, né? De Atlântida. Os mestres ascensionados da Atlântida, né? Que foram retirar a divindade, conduziu-os para a África e para o Extremo Oriente, né? Eles trouxeram todos esses conhecimentos, foram espalhando pelo mundo, né? Para que não se perdesse essa configuração toda desse movimento divino de ascensão da humanidade para uma consciência superior. Aliás, citando apenas, só relembrando, né, o próprio Kardec, Allan Kardec, né, é o nome que ele tem um outro nome, né? Ele tem um outro nome, Mas ele é chamado de Allan Kardec porque ele mesmo dizia, através dos ensinamentos que ele recebeu, que ele foi um ser que viveu no tempo de Stonehenge, né? Ele é um sacerdote. Ele foi um sacerdote em Stonehenge, né? E o nome dele era Kardec, Allan Kardec lá, né? Uma vida anterior dele. Por isso que agora, nessa vida que ele teve, né? No século XIX, ele adotou esse nome de Allan Kardec para se ensinar publicamente, né? Muito legal, muito interessante. Ô, Gilberto, você tem alguma consideração a fazer? Oi, Carlos, tudo bem? Boa noite. Na verdade, eu tenho 2 recados aqui, né? Na verdade, é uma informação e também um agradecimento aí ao pessoal do canal. Nós tivemos aí nós falamos, né, que nós estávamos aí aproximando aos 3.000 inscritos, né, do canal, que a gente estava para chegar nesse número. A gente até fez aí um pedido, né, num outro programa. Então, a boa notícia é essa, nós chegamos aos 3.000 inscritos no canal
Conexão 3005. Aliás, a gente ultrapassou o 3005, inclusive. Nós já passamos por 3005, já vendo? Passamos o 3005, já avançamos. Então, essa é a notícia, né? A boa notícia. E o nosso agradecimento, né? Aí ao engajamento, à participação de todos, aqueles que por engajamento aqui participam, compartilham, né, o nosso conteúdo e que estão aqui inscritos no nosso canal. Então, isso é importante, como a gente sempre fala. Então, deixo aqui o agradecimento em nome de toda a equipe do canal Conexão 3005 e que a gente parta aí para uma próxima etapa e que a gente possa continuar contando com vocês, porque para o canal é importante, né? É uma questão de... Eu até comentei na ocasião, né? O nosso canal ele é um canal relativamente pequeno, mas ele tem um engajamento muito bom, né? Tem dentro das métricas, né? Do YouTube existem essas questões, né? Então, a questão do engajamento é pela consistência, né, da audiência, das pessoas que assistem, das pessoas que acompanham. Então, ele tem essa consistência naquilo que se chama de engajamento na linguagem, né, técnica aí da internet, né? Então, fica aqui o nosso agradecimento em nome de todos aqui da equipe, né? E vamos adiante, sigamos em frente. E aproveitando aí a oportunidade, já que estamos nesse tema, vamos compartilhar, pedimos, né, que vocês mandem o link com o conteúdo aí para pessoas que gostam desse tema, que gostam desse assunto. Não esqueçam de deixar o like. Quando a gente pede para curtir aqui a transmissão ao vivo, ela é muito importante, porque no momento que as pessoas elas curtem, né, o algoritmo, né, o robô ali da plataforma, ele manda, ele envia, né, ele deixa online ali e vai enviando esse conteúdo para mais pessoas. Então, isso ajuda ele entende que esse conteúdo ele tem relevância, né, ele faz essa leitura, que se tem pessoas curtindo no momento que está sendo assistido, então, ele entende que esse conteúdo ele está sendo bem avaliado, ele tem relevância, então, portanto, se tem relevância, ele deve ser enviado, né, para mais pessoas. Então, isso é importante, tá? E para aqueles que estão aí iniciando, né, como o professor Walter colocou no começo aqui da nossa transmissão, estão pesquisando, procurando, iniciando, o desejo de entrar nesse mundo da iniciação, né, dos estudos, né, além de todas as dicas que o professor já deu lá no começo, né, como a Darana, o site da Eubiose, os estudos aí que nós temos, as turmas dentro da Eubiose, que sempre começam no início do ano, a fonte de conhecimento, de pesquisa que pode ser consultada também, que com muita consistência, obviamente, né, é o nosso canal. Hoje nós temos aqui o programa de 169, todos os temas, isso só do projeto Iniciação. Todos os temas abordados aqui, sempre aí com uma abordagem exclusiva do professor Walter, sempre com tópicos que são relacionados aos estudos de iniciação, estudos que são abordados dentro dos graus, né, de iniciação da própria eubiose. Lógico que aqui é abordado de maneira muito, né, apenas como tópicos e aqui não é, né, o local de estudo, né? A gente aborda apenas como uma base do inicial do conhecimento, mas para aqueles que não têm conhecimento nenhum e para aqueles que já estão estudando, é muito interessante porque você tem uma ferramenta a mais, um conhecimento a mais, um conteúdo a mais. A gente conhece, né? A gente recebe aqui feedback de pessoas que já estão fazendo os graus e que até utilizam o nosso canal como isso é muito interessante, como base, né, de apoio para pesquisa, para estudos, para se familiarizar com os termos, para ter uma fonte de informação a mais. Então, fica aqui aí como uma dica, né, uma referência àqueles que estão começando e vamos em frente. Agora passamos do 3005, agora a gente
vai adiante. É isso, Carlos. Ok. Eu só quero citar uma coisa. Geralmente, a pessoa, quando publica um material no YouTube, né, ele fala assim: olha, mande para os seus amigos, né? Mande, compartilhe com seus amigos, etc. O irmão Gilberto Catira, uma vez, ele falou assim: não só para os amigos, para os inimigos também, né? Ele falou. Exato. Quero repetir aquilo que o Catira falou numa reunião anterior, né? Então, dizemos novamente: mande, compartilhe com os amigos e com os inimigos, né? Porque isso aí é um ato de amor universal, né? Exatamente. No amor universal não existe amigos e inimigos, somos todos irmãos. Né? Muito bom. Verdade, professor. Olha, o professor, tem uma pergunta aqui do Celso Maia. Durante a explicação, foi dito que naquele tempo não havia ser humano em condições ou digno de iluminação. Isso é bem relevante. Como podemos ampliar o significado ou o porquê dessa contestação, sobretudo em comparação com o momento atual? Muito bem, nós podemos ver a história da humanidade. Né? A humanidade, a evolução é bastante. Ela modifica muitas condições do ser durante os tempos. Né? Agora, uma coisa que nós podemos constatar é o seguinte: quando uma revelação é dada, poucos entendem. Isso é desde os primórdios. É uma questão característica do passado, do presente? Não, é uma constatação geral da humanidade. Que a humanidade está num evoluir constante, né? Um evoluir constante. Agora, é claro que muitas pessoas, lá na antiguidade, que não entendiam as coisas, hoje já entendem, porque evoluíram, né? Vamos supor lá, há 10 mil anos, né? Quem não estava em condições de entender, com certeza hoje já entende. Então, a humanidade tem esse processo de evolução. Né? Além disso, existe a transmigração de seres de planeta para planeta. Né? Nós temos a nossa humanidade aqui, mas nós sabemos que todo o planeta recebe seres de outros orbes, né? Que vêm fazer a sua redenção espiritual aqui, como os exilados de Capela. Né? Nós temos um grande livro de espíritos, né? Exilados de Capela. Então, e como vai acontecer também durante o terceiro milênio, né? No terceiro milênio, conforme o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele fala, eu estou falando que é uma revelação, eu não estou inventando, eu estou constatando e estou indicando uma revelação do nosso mestre, professor Henrique de Souza. Ele deixou ensinado o seguinte: quem não estiver em condições de viver a nova civilização, não reencarna mais na Terra. Vai reencarnar em planetas mais primitivos, mas não é uma punição que Deus dá. Deus não castiga nem pune ninguém. A religião entende isso, que Deus castiga, pune. Não, isso é fantasia. Deus não castiga nem pune. Deus ama e dá sempre oportunidades. Então, quem não puder entrar na nova civilização vai realizar seu processo de evolução em outros planetas e voltarão novamente para o caminho que estão determinados a atingir, inevitavelmente. Então, naquele tempo, a gente pode dizer, naqueles tempos tinha muita gente que não entendia o que era dito, né, pelos mestres. Né? Talvez hoje essas pessoas entendam, né? Passaram-se milhares de anos, entendam. Assim como também tem pessoas, a grande multidão de seres humanos não entende o que os mestres falam. Isso é uma verdade incontestável, né? A grande multidão dos seres humanos não entende as palavras que os mestres ascensionados falam, né? Então, isso aí mas no futuro entenderão. É claro que muita gente, veja bem, muita gente que esteve lá crucificando Jesus, talvez hoje já estejam em uma situação diferente, né? Já se regeneraram, atingiram a sua regeneração, entenderam o mal que fizeram, né? O comportamento errado que tiveram, né? Então é assim, através do tempo as pessoas vão evoluindo, né? Mas sempre nos planetas de evolução existe uma grande quantidade de seres que não entendem aquilo que os mestres ensinam. Isso aí não é exceção, isso faz parte da normalidade da evolução, né? Faz parte, né? Então o nosso irmão diz assim: como podemos ampliar o significado ou porquê dessa constatação? O porquê dessa constatação está justamente nessa diferenciação entre consciências.
num determinado grupo de seres humanos. Né? Normalmente, num grupo de seres humanos, nós temos seres muito evoluídos, seres evoluídos de forma mediana e seres não evoluídos. Faz parte da evolução. Aliás, isso faz parte até da nossa vida humana, né? A gente pode lembrar assim, vamos lembrar o tempo que a gente fazia lá os graus básicos, né? Que normalmente no meu tempo era o primário, né? Cursos básicos, né? Eu me lembro que tinha lá meninas e meninos, né? Que faziam parte de um grupo, tiravam notas altas, né? Eram muito aplicados. Tinha um grupo médio, né? Que tirava notas regulares, mas estudava, e tinha o grupo dos bagunceiros, né? Isso aí toda a gente sabe, né? Tinha um grupinho dos bagunceiros, né? Que a professora punha de castigo e chamava atenção, etc. Mas isso é assim mesmo. E, normalmente, o que acontecia com esses bagunceiros? Repetiam de ano. No meu tempo era assim. Quando ele fazia bagunça, não tirava nota boa, então eram reprovados. Tinha que repetir o ano, né? Isso aí acontecia no meu tempo, era assim. Né? Então, na verdade, uma escola repete aquilo que acontece no cosmos, né? Ou na nossa sociedade. Né? Na nossa sociedade, nós temos seres muito evoluídos, outros medianamente evoluídos, e uma grande massa não evoluída. Isso faz parte do processo, né? Tanto na antiguidade como agora. Não é isso? Mas é claro que a lei vai tomando providências para que todos cheguem à casa do Pai. Isso é importante, né? O objetivo de Deus, pelo amor cósmico, né? Do amor universal, todos têm que atingir a casa do Pai um dia. Né? Então, isso é a resposta que eu posso dizer para o nosso irmão Celso Maia. Né? Muito bom, professor. E a gente vê também, né, professor, na história das civilizações, né, como ele mencionou, grandes civilizações que tiveram as suas ascensões, tudo, a gente vê que eles falam muito em conheça-te a ti mesmo, né, professor? Exatamente, exatamente. E esse processo é complicado porque a mente da gente ela distrai a gente, né? Eu não sei por que ela não ajuda a ampliar o estado de consciência. Ela tem esse start de ir distraindo, né? De fazer a gente se ligar em assuntos menos evolutivos, né? Exatamente. É por isso, indo na pergunta do nosso irmão, que dessa dificuldade que as pessoas têm de entender as coisas, a gente pode perceber na própria informática, né, nos meios, né, esses vídeos que tratam de espiritualidade e de autoconhecimento, eles não têm uma audiência alta. Não tem audiência alta, tem. Não, Agora, não. vídeos que tratam de coisas fúteis, coisas bobagens, aí tem milhões, milhares e milhões de pessoas assistindo. Né? Isso faz parte. Quando a coisa não tem valor nenhum, tem um monte de gente assistindo. Quando tem coisas espirituais importantes, são poucas pessoas que assistem. Isso uma coisa, faz parte da estrutura da humanidade. Agora, todos no futuro vão atingir a casa do Pai, inevitavelmente, né? O Pai, Deus, nos dá essa oportunidade para todos. Inclusive, Jesus, ele tinha um momento que ele falou assim: os últimos serão os primeiros. Então, não é questão de chegar primeiro ou por último, né? Os últimos serão os primeiros, Jesus falava. Né? Dá uma alusão a esse fato, né? Que mesmo aqueles que cometem seus desatinos, seus desvios, eles têm a oportunidade permanentemente posta na sua frente. Por isso nós falamos a ponte, né? Existe sempre uma ponte que liga a consciência humana à divindade, né? Isso é importante. E essa ponte está sempre presente através dos nossos irmãos superiores, né? Os nossos mestres e assim por diante. Né? Muito bom, professor. O Celso Maia ele traz aqui uma outra pergunta. É correto dizer que Deus é a mais alta expressão de consciência? Não pune, não julga, não separa, não escolhe? Um ser humano assim seria consciente ou seria alguém que não se importa com nada? Não, nós devemos dizer o seguinte, olha, vamos dizer o seguinte, quando eu digo que não julga, não pune e não separa, não quer dizer que a pessoa fica ao léu, que não existe. Por isso que existe a lei do karma, né? Na verdade, existe a lei do karma. Deus não pune, não castiga, mas existe uma lei kármica que a pessoa tem que responder por seus atos. Não é verdade? Isso é inevitável. Isso a justiça também humana é assim, não é verdade? A justiça não pode, por exemplo,
Uma pessoa é um criminoso, comete crimes e a justiça não faz nada. Não, tem que fazer. Então tem que prender a pessoa e o ideal é que a justiça seja adequada para produzir a recuperação. Essa é a ideia que se tem na justiça, né? Frequentemente se fala isso, né? Um processo de recuperação daqueles que cometem atos iníquos, né? Atos que não correspondem a uma boa convivência com o seu semelhante, né? Então, Deus não pune, não julga, Deus não pune, não condena, mas ele dá oportunidade sempre. Mas cada um tem que responder karmicamente por seus atos. Na verdade, isso é inevitável. Cada um responde por seus atos. E aí, então, entra em jogo a lei do karma. A lei do karma não está aí para condenar, está muito importante. A lei do karma não existe para condenar o indivíduo, existe para recuperar o indivíduo. Recuperar. Isso a gente vê na família, né? Na nossa família a gente vê isso, né? As criancinhas, né? As criancinhas às vezes fazem bagunça e tal, né? Porque a criança, né? É o jeito de ser da criança. Então, a mãe e o pai castiga. Não vai bater na criança, né? Para que bater, né? Então, pega a criança. Tem muitos psicólogos que concordam com isso. Tem uma cadeirinha lá, você vai ficar de castigo aqui. Vai ficar de castigo aqui 5, 10 minutos, até aprender a se comportar bem. Não castiga, mas dá o exemplo, né? Você não deve fazer isso, né? É uma maneira do pai e a mãe se relacionar amorosamente com seu filho, não é verdade? Então, assim Deus também faz com nós, né? Conosco, né? Então, o próprio Jesus falava, né? Se o próprio Jesus, vamos ver o seguinte, o próprio Jesus dizia, né? Se um pai, se o filho pede uma comida, o pai não vai dar uma pedra. A gente pode imaginar isso? Qualquer pai, em qualquer lugar da face da terra, o filho pede um pão e o pai dá uma pedra para ele, não existe isso aí. Todo pai vai dar um pão para o filho, né? E assim o pai, Jesus disse assim, se o pai humano faz assim, muito mais ainda o pai celestial, né? Então, por isso que eu digo, o Deus não condena, mas ele dá sempre oportunidades. Mas essas oportunidades têm que ser conquistadas através do trabalho de cada um, né? Veja bem, não é? Cada um deve realizar seu próprio trabalho de evolução, que é justamente denominado pela ciência iniciática, né, desde a antiguidade, como autoconhecimento. Conhece a ti mesmo e conhecerás os deuses do universo. A gente estava no tempo de Apolo, né, na antiguidade, né? Então, é isso que a gente pode falar a respeito desse assunto, né? Muito bom, professor. Eu vou passar uns recados e depois a gente volta aqui para o tema. Eu queria falar sobre o Centro de Terapias Holísticas, né, que é o Espaço Shakti Nova Era. Ele tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço, sul de Minas Gerais. Então, quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita. O endereço está aí, é Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1. Para mais informações, o telefone via WhatsApp, prefixo 35 de São Lourenço, e o número é 99756-6874. E o endereço no Instagram é @Shakti Nova Era. Lembrando que tem filial no Departamento da Eubiose de Brasília e 2 endereços em São Paulo, no Departamento da Eubiose de Santana e também no Departamento da Eubiose do Sumaré. Então, lembrando a todos que todos os sábados temos o projeto Iniciação e hoje é o de número 169, com o professor Walter Teixeira de Andrade e seus colunas Gilberto Catiri e Carlos Nascimento, todo sábado às 20h40 aqui. Prestigie e coloca aí o seu like. E todos sabem que toda terça-feira nós temos aqui a nossa roda de conversa, né? E a nossa próxima roda de conversa deixa eu ver o folder aqui. Não é esse aqui, é esse aqui, ó. Revolução Francesa. Isso. A próxima roda de conversa, agora no dia 5 de agosto de 2025, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, a nossa roda de conversa tem como tema a Catedral de Notre Dame e a Revolução Francesa. Então, os palestrantes são o professor Walter Teixeira de Andrade e o João Paulo Miranda, e que vão ser abordados os seguintes assuntos. Quais as correlações da Catedral Alquímica de Paris
com a revolução que marcou a história contemporânea. Quais os ideais? Houve influência divina? Quais os conselhos do conde Saint-Germain para Maria Antonieta? Então, são várias questões que vão ser abordadas e o tema é muito fascinante, né? A Catedral de Notre-Dame, que foi reinaugurada, né? Porque ela teve um grande incêndio e ela é um ícone, né? Da capital francesa, de Paris, e também a Revolução Francesa, né, em Paris, que tudo aconteceu em Paris. Então, o tema é muito fascinante, eu espero que todos prestigiem, e os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes. Então, portanto, o tema é fascinante, é terça-feira, dia 5 de agosto, agora, 2025, no mesmo horário, às 20h40. O tema é fascinante, né, professor? O tema eu convido a todos, né? Nós convidamos todos a estarem presentes dia 5, nesse mesmo horário, 20 para as 9, né? Justamente a Revolução Francesa. Nós vamos falar sobre a história acadêmica, né? Depois a história oculta iniciática da Revolução Francesa, aí entra Saint-Germain, né? A influência que ele teve, né? Depois falarei sobre Notre-Dame, a importância da Catedral de Notre-Dame, né? De tempos antigos, depois da Revolução Francesa, e vamos falar também um outro importante, o Colar da Rainha, que é um santo tema muito importante da Revolução Francesa, que marcou a Revolução Francesa, e vamos falar sobre um ser chamado a Condessa Adhemar, né? Ela conheceu Saint-Germain e deixou uma série de informações importantíssimas sobre Saint-Germain. Então, o assunto é maravilhoso, muito profundo, estão todos convidados. E Maria Antonieta era ligada, né, professora, à Áustria, né? Exatamente. A Maria Antonieta era filha de Maria de Áustria, né? Isso, que tinha ligação com a nossa imperatriz, né? A imperatriz Leopoldina. A nossa imperatriz veio da mesma casa de Áustria, né? Na mesma casa de Áustria. Parente, né? Uma parente, né? Maria Antonieta mais velha, né? Mas todos vieram da casa de Áustria. Aí vem a importância da casa de Áustria no desenvolvimento das potências daquele das nações naquele tempo, né? Isso. Ela foi muito querida, né, na França. Ela chegou com muita festa, pessoal, mas depois houve problemas que nós vamos explicar lá durante o nosso encontro, né? Que Maria Antonieta foi sendo desacreditada até que foi guilhotinada, né? Acabou na guilhotina. Ela e Luís XVI, seu marido, né? Infelizmente aconteceu isso. Não era para acontecer isso, né? Se ela tivesse seguido, se ela tivesse escutado Saint-Germain, isso não aconteceria, né? Nem para ela, nem para Luís XVI, né? E haveria uma mudança na França sobre a monarquia. Não haveria mudança, não haveria restrição da monarquia. Haveria uma transformação da monarquia num sistema mais moderno, mais evolucionista, né? E assim por diante. É muito importante, muito importante. Tanto é que com o Napoleão continuou, né, professor? O imperialismo. Depois houve a Revolução Francesa, né? E determinou-se que seria uma república. Uma república, Mas depois degradou tudo, houve uma degradação tudo. Aí o Napoleão apareceu como salvador da França, né? Apareceu como salvador da França. Mas evidentemente, ele não governou de forma republicana, né? Não. Ele não seguiu aquilo que a Revolução Francesa pedia para ele, né? Ele tornou-se um imperador, na verdade. Um imperador daqueles fortes, né? Então, mas o Napoleão também ele teve uma função cósmica também. Ele não apareceu por acaso, né? Não. Por acaso, né? Tanto que ele mandou invadir Portugal, né? O Junot, né, que foi um dos general Junot, ele mandou invadir Portugal, né, e isso aí ocasionou a vinda da família imperial para o Brasil. Veja só que importante. Então, Napoleão, ele fez parte deste contexto cósmico para trazer a família imperial para o Brasil e depois o Brasil seguir seu caminho, né? 1808, né? 1808. Depois, 1822... independência do Brasil. A independência do Brasil. 14 anos depois. 14 anos depois da vida da família, o Brasil tornou-se independente. Isso tudo com a mão
do Napoleão. Só que, iniciaticamente, é dito que o Napoleão ele traiu a confiança que lhe depositaram para ele realizar um trabalho iniciático, né? Ele não cumpriu. Tanto que ele caiu, foi preso, né? Foi. Perdeu a última batalha lá, né? E foi preso. E dizem que, tem na história, né? Que ele foi preso pelos ingleses e, de vez em quando, os generais ingleses iam conversar com ele na ilha de Elba, né, se não me engano. Isso. Preso lá, né? Ficou preso lá. E os comandantes ingleses iam conversar com ele na ilha de Elba. E ele, quando ele ia conversar com os comandantes, ele se vestia à moda imperial, com todos os seus apetrechos, toda aquela roupa imperial para falar com aqueles que estavam o prendendo, né? Então, ele tinha ele fez um benefício para a humanidade, né? Porque era a função dele fazer, mas ele como Napoleão, ele não cumpriu exatamente aquilo que a divindade determinou que ele fizesse. Foi a guerra de Waterloo, lá na Bélgica, né? Waterloo, exatamente, ele perdeu aquela guerra. Esse foi o sentido, né? Mas Napoleão foi uma enorme mudança na história do Brasil, né? Porque tanto que o Brasil, o Rio de Janeiro tornou-se a capital do mundo português, né? O Rio de Janeiro tornou-se a capital do Império Português. Portugal tinha um império, né? China, de lá no Oriente, né? E os nobres portugueses não gostavam disso, né? Não. Na verdade, o Brasil ficou como a regência e Portugal ficou sendo como algo secundário, né? E os nobres portugueses não gostavam dessa história. Tanto que exigiram a volta de Dom Pedro I, né? Mas daí a história vai contando, Dom Pedro I fez a independência, voltou para Portugal. O seu irmão Filipe tinha assumido. O seu irmão Filipe casou com a sua filha, mas tomou o poder. Deixou a moça de lado e assumiu o poder, deu um golpe. Aí o Dom Pedro I foi lá e enfrentou o Filipe e expulsou o Filipe de Portugal. E a sua filha, né? A sua filha assumiu o poder, né? E ela é brasileira, vê? Olha que história interessante, né? A filha dele nasceu no Brasil, era brasileira e tornou-se rainha de Portugal. Rainha de Portugal. E outra coisa, e o Brasil foi... Quem fez a independência do Brasil? Foi Maria Leopoldina. Maria Leopoldina, uma austríaca. Quem fez a independência do Brasil foi a Leopoldina. No dia 2 de setembro de 1822, ela assinou a independência do Brasil. Aí, depois de 5 dias, dia 7 de setembro, o Pedro bateu o martelo aqui no... ele confirmou, né, a independência. Conservou. Então, olha só a história do Brasil, né? É uma história interessante, né? O Brasil a independência foi feita por um português e por uma austríaca, uma brasileira tornou-se rainha de Portugal. Exatamente. Professor, vai ser fascinante terça-feira. Vamos finalizar com uma pergunta aqui do Celso Maia. Se essa pergunta fizer sentido para o tema de hoje, fale, por favor, sobre o seguinte: o cristianismo influenciou de forma a sabedoria egípcia até os dias atuais, reforçando ou destruindo? É uma pergunta interessante, né? Se o cristianismo influenciou, de que forma a sabedoria egípcia até os dias atuais, reforçando ou destruindo? Bom, nós temos uma diferença muito grande entre o comportamento das escolas iniciadas com o comportamento das religiões ditas cristãs, né? O comportamento é diferente. Porque, na verdade, o cristianismo que nós temos aqui, ele não foi instalado por Jesus o Cristo, foi instalado por Paulo de Tarso. Vamos ver? E Paulo de Tarso, o que ele fez? Ele pegou o pensamento de Jesus e adaptou ao Ocidente, adaptou o conhecimento ao Ocidente. Muitos não concordam com isso, né? Mas ele fez. O professor disse que Paulo era um iniciado de grande conhecimento, né? E ele realizou um trabalho extraordinário, mas com uma visão específica para trazer para o Ocidente uma forma que se adaptasse ao mundo ocidental.
Então, é claro que nós não vemos nenhuma ligação do pensamento assim, religioso do Ocidente com o pensamento do Oriente, da Índia ou do Egito, né? Tanto que o Paulo de Tarso ensinava o seguinte: a mulher não devia se manifestar na igreja, devia obedecer o marido. A mulher não podia ser sacerdotisa, não podia fazer nada. Então, isso aí contrasta com o conhecimento iniciático, né? Por quê? Porque desde a Índia, no Egito, etc., quem toma conta do templo é a mulher, não é o homem. A mulher, o templo iniciático, né, é dirigido por uma mulher, é uma sacerdotisa. Então, é um grande choque entre esse conhecimento do Paulo de Tarso com essa cultura anterior a ele, né, da Índia e do Egito. Né? Mas isso não quer dizer que seja errado. O Paulo de Tarso, é como falamos, né? Nós sempre dizemos o seguinte: nós temos uma dificuldade muito grande de entender bem e mal. Mas eu tenho uma forma que eu descobri de entender o bem e o mal de uma maneira bastante clara. Não é bem nem mal, é o necessário. Veja bem. Então, Paulo, muita gente diz que Paulo fez o bem, outros dizem que Paulo fez o mal. Tem gente que tem estudiosos que dizem que Paulo traiu Cristo, porque ele ensinou uma coisa diferente, né? Mas não, eu digo assim, não é bem nem mal, ele fez o necessário para o Ocidente. Não é verdade? O Paulo de Tarso, um grande ser. Então, essa é a resposta que eu tenho para dar. E o cristianismo tem um padrão de comportamento diferente daquele conhecimento egípcio ou da Índia, né? Mas está caminhando, é o caminho do Ocidente, né? E o Ocidente, vamos agora dizer, o Paulo de Tarso trouxe isso para o Ocidente, né? E o Ocidente é a base do desenvolvimento da nova civilização. Vejam bem o seguinte, eu que falo, não, o professor Henrique José de Souza que deixou isso bem claro. O Ocidente é a base de formação da nova civilização. É do Ocidente. E nesse Ocidente está o Brasil, que é justamente o berço da nova civilização, que vai começar num estado de bastante desenvolvimento no ano 3005. Muito bom, professor. O programa foi excelente, muita gente agradecendo, e a gente já chegou no nosso limite de horário. Eu queria também agradecer os ensinamentos trazidos aqui pelo professor Walter Teixeira de Andrade, agradecer a todos que participaram do programa, deixa seu like aí, e desejar a todos um bom final de sábado, né? Um bom domingo, e até terça-feira com o professor Walter novamente aí, né, professor? Então, combinado, hein? Espero todos. Terça-feira, o professor Walter de Andrade e João Paulo Miranda. E o nosso irmão João Paulo. João Paulo Miranda. João Paulo Miranda, que é João Paulo Hack Miranda. João Paulo Hack Miranda, ele tem um conhecimento muito grande, é um irmão de extremo, ele dá palestras muito importantes, né? Então, vamos estar reunidos lá. Isso. Bom domingo e até terça. Com você, Gilberto. Isso aí. Bom restante de sábado para todo mundo. Descansem. Um bom domingo, né? Um bom final de semana para todos. Nos vemos aqui na terça-feira e também no próximo projeto de iniciação. Então, boa noite a todos. Boa noite, professor. Boa noite, meu irmão Gilberto Catira. Boa noite, meu irmão Carlos Nascimento. E boa noite a todos os irmãos que estiveram presentes aqui. E luz, paz e amor para todos. E fiquem todos com Deus.